Desejo saudar a todos os irmãos na graciosa paz do Senhor. Que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo esteja aqui entre nós para nos abençoar, para nos consolar, para nos alegrar com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Creio que ainda existem irmãos caminhando para chegar à casa do Senhor. Que bom que escolhemos este momento para estarmos juntos, para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Eu convido, neste momento, o presbítero Magalhães para fazer uma oração inicial, pedindo a bênção de Deus pelo pregador, os hinos que iremos entoar em seu louvor e sua glória e honra, e a presença do Senhor aqui conosco. Presbítero Magalhães, por favor. Pode orar. Oremos. Soberano Deus, Pai eterno, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, Pai. A cada família aqui representada nesta noite, que vieram buscar a Tua presença santa, ó Deus, te louvar, te exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Aceita, pois, os louvores que logo mais serão entoados, como aroma suave e agradável em Tua presença, Pai. Suplicamos que o Senhor possa tocar no íntimo dos nossos corações, Senhor Deus, com os cânticos, com a palavra desta noite, que o Senhor possa atingir a necessidade de cada um de nós, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, precisamos aprender um pouco mais de Ti nesta noite, Pai. Por isso, aplica em nossos corações nesta noite a porção da Tua palavra, Deus, que a mensagem santa através dos louvores possa penetrar o íntimo dos nossos corações, Pai. Abençoe cada família aqui representada, cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, Senhor Deus, que ela possa nesta noite sentir, ó Deus, o roçar de Tuas vestes em nosso meio, Pai. Muito obrigado por esta noite preciosa que o Senhor nos concede, Pai. Fala, ó Deus, fala que o Teu povo está pronto a Te ouvir nesta noite, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome é que eu te peço, com gratidão, ó Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Pode sentar. Que bom, amados, estarmos aqui na presença do nosso Deus, e devemos estar com alegria, né? Revendo alguns poucos irmãos que às vezes estão se revezando. Nós estamos vivendo na realidade uma época que, desde que eu me entendo como crente, que nunca vivemos, que eu nunca vi. Antigamente nós pedíamos os irmãos para se congregar, para não perder o culto, para ir à igreja, trazer visitante, motivação, não é? Hoje, quando chega um determinado número, a irmã diz: olha, a completou, não tem mais vaga. E é outra realidade, mas isso vai passar e devemos orar e pedir ao nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura que eu gosto muito aqui no livro de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 até o 23. É um texto tão rico que mexe muito com o meu coração, porque fala daquele que adoramos, que servimos, que amamos, Jesus Cristo. E aqui esse texto revela uma coisa que Ele na realidade é. E é muito mais daquilo que podemos entender. Esse texto fala da excelência da obra de Cristo, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E nós vamos nos colocar em pé para fazermos essa leitura responsiva. Eu gostaria que todos nós estivéssemos prestando bem atenção para cada palavra desse texto ungido e precioso que fala da pessoa bendita,
de nosso querido e amado Salvador. Ok? Você já abriu a sua Bíblia na Colossenses capítulo 1, do verso 13 em diante. Nós estamos esperando, ainda tem irmãos procurando aí. Colossenses capítulo 1, do verso 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Jesus é a razão de estarmos aqui, amados. A única razão. Vou ler o versículo 13, os irmãos, o seguinte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Vamos ler o verso 23 juntos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pastor Aloysio, agradeço a Deus por esse texto que acabamos de ler. Amém. Amém. Podeis sentar, amados. Louvado seja Deus. Nós agora iremos louvar com hinos e cânticos a este Jesus que amamos e que servimos e que temos a certeza absoluta que Ele está aqui perante, Ele está presente entre nós. Vamos, pois, amados, com alegria, louvar o seu santíssimo nome. Palavra com o grupo de louvor.
Peço à igreja que fique de pé para nós estarmos louvando ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Oremos. Te louvamos, ó Deus, porque nós somos livres para te adorar. Pedimos, ó Pai, nesse momento que o Senhor sonda os nossos corações, que nós possamos estar, Senhor, de coração aberto para receber a Tua palavra, os Seus louvores, e que, Senhor, o Senhor esteja com cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com Sonda-me. Sonda-me, Senhor.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. que nós possamos cantar essa música, consagração, com nossos olhos fechados, em oração ao Senhor, consagrando a Ele toda a nossa vida. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra
júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Só a igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Graças te damos, ó Pai, por mais um momento de louvor e gratidão a Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Mais uma vez, nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos que chegaram depois, rever alguns irmãos que ainda não tinham participado nesse período, né, do Jean com a sua esposa. Que bom tê-los aqui conosco, Moisés e família também, e outros irmãos, sejam todos bem-vindos. E o nosso querido mestre está aqui presente, fale com ele. Também, após a mensagem e a bênção apostólica, eu gostaria que os irmãos ainda permanecessem uns 3 minutinhos. Só temos alguns avisos a passar para a igreja. Logo após a bênção apostólica, nós passaremos rapidinho, sem demora, as informações para os queridos irmãos. E é sempre bom também ouvir os nossos presbíteros, né? Hoje tivemos uma palavra muito abençoada pela manhã. Eu não sei se você está assistindo o período da escola dominical. Ainda o próximo domingo ainda haverá a escola dominical, não aqui presente, né? Mas hoje tivemos uma lição muito abençoada
na introdução do Sermão da Montanha, né? O maior pregador de todos os tempos, não estou falando do Eli, não, estou falando de Jesus, que pregou aquele sermão da montanha, e o Eli fez uma exposição muito abençoada, muito edificante sobre a introdução daquele sermão tão maravilhoso que Jesus pregou. O livro de Mateus tem 2 sermões que me impressionam muito. O primeiro, o Sermão da Montanha. Quanta coisa preciosa tem ali. O segundo, o sermão profético, né? E é lá no final, com 9 pontos importantes para a nossa vida espiritual. E é bom ouvir os nossos presbíteros, e hoje nós iremos ouvir mais um presbítero, e eu gostaria de convidar o nosso presbítero André, que nos falará aquilo que Deus tem nesta noite para o nosso coração. Que Deus abençoe André, que Jesus também nos abençoe, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor vai passar através do seu servo. Palavra com André. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Bom estar aqui com os irmãos novamente. E aqui dá para tirar a máscara, né? É muito gás carbônico a gente cantando, mas faz parte do momento que vivemos. Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos em João capítulo 14. Livro de João, capítulo 14. Nós vamos nos ater aos versos 1 até o verso 14. João capítulo 14, dos versos 1 até o verso 14. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor Deus, nos achegamos a Ti mais uma vez esta noite em oração. E agora pedimos, ó Pai, que Tu ilumine as nossas mentes para a Tua palavra que aqui está revelada, e que possamos compreender nesta noite toda a grandeza
e com alegria no coração, aplicar, ó Deus, tudo isso que o Senhor deixou para nós. Toda a história de Jesus, todos os feitos de Jesus e tudo aquilo que precisamos saber para vivermos esta vida até que Ele volte, ou até que partamos para viver contigo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, Jesus disse estas palavras quando Ele estava com os discípulos no cenáculo, na noite em que Ele foi traído. O cenáculo, ele é um ambiente em que era servido a ceia, e foi onde Jesus realizou a última ceia. Mais cedo, ele havia entrado em Jerusalém como o tão esperado rei dos judeus, montado em um burrinho, para a festa da Páscoa, e nós vemos isso nos capítulos anteriores. Capítulo 12, versos 12 a 19, vai narrar este momento. Alguns gregos vieram vê-lo durante esta festa, e Jesus sabia que chegara a hora dele sofrer, a hora dele morrer pelo seu povo, ambos judeus e gentios. Ao mesmo tempo, os judeus, abaixo dos fariseus, escribas, do sumo sacerdote, eles aumentaram a sua oposição ao Senhor Jesus, recusando-se a acreditar nele como o Messias, como Filho de Deus, apesar dos vários sinais que Jesus já tinha feito até aquele momento. Jesus, ele então volta neste texto a sua atenção aos discípulos que estavam com ele, aqueles que creram, aqueles que o seguiram. E ele traz para o cenáculo, onde começa a prepará-los para a sua paixão e a sua partida para o Pai. E no capítulo 13, anterior a isso aqui, nós vemos que ele lava os pés dos discípulos, com um significado muito claro da sua purificação pelo sangue de Jesus. Ele separa o traidor por meio deles. Judas se vai depois que Satanás entra dentro dele. Isso está narrado no capítulo 13. E então Jesus começa a dar instruções a seus discípulos sobre o que estaria para acontecer e as coisas que estariam por vir. E ele começa dizendo que está prestes a partir do meio deles e iria para onde não poderiam segui-lo. Apesar disso, só acontecer um pouco mais à frente, ele dá de novo um mandamento, que é amar uns aos outros. E então Pedro fica bastante perturbado por causa das palavras do Senhor Jesus, que ele iria embora. E os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus iria morrer, não tinham compreendido isto. E Pedro ficaria ainda mais perturbado quando Jesus diz a ele que ele o negaria pelo menos 3 vezes. Também no capítulo 13 fala sobre isso. E tudo isso, irmãos, monta o palco desse discurso conhecido de Jesus sobre a casa do Pai e sobre o caminho até lá, que é o texto que nós lemos aqui, de 1 a 14, do capítulo 14. O propósito prático naquela noite era acalmar a ansiedade dos discípulos, e penso que essa passagem pode também trazer grandes ensinamentos para nós essa noite. E eu dividi esse texto, para nossa melhor compreensão, apenas didaticamente, em 5 partes. A primeira delas, Jesus está dizendo logo no início, para não se preocuparem, isso é apenas o verso 1. No verso 2, ele dá 3 razões para que não haja essa preocupação. Na terceira divisão, ele ensina o caminho para a casa do Pai, dos versos 4 ao verso 6. Logo então, dos versos 7 a 11, ele diz que podem alegrar-se no Pai aqui e agora, antes de irem para a casa dele. E finalmente, além de conhecer o Pai, dos versos 12 ao verso 14, nós veremos aqui que eles são capazes de continuar o ministério de Jesus pela fé nele.
E é então, irmãos, desta maneira, nesta divisão, que eu quero tratar com os irmãos esta noite para melhor compreensão e melhor entendimento. O primeiro ponto, então, do nosso texto é que Jesus diz para não se preocuparem. Verso 1, leia agora, por gentileza, todos juntos, verso 1 do capítulo 14. Muito bem. É interessante, irmãos, que mesmo Jesus estando perturbado, nós vemos isso no capítulo 12, verso 27, se você voltar um pouquinho às suas páginas, capítulo 12, verso 27 diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus estava vivendo um momento de angústia, e mesmo assim ele estava preocupado em consolar os seus amigos perturbados, que eram os seus discípulos. Isso mostra, irmãos, o coração do nosso Salvador, que mesmo no meio de suas provações, enquanto homem que ele era totalmente homem, enquanto Deus que ele era totalmente Deus, ele foi atencioso e cuidou daqueles que eram seus. E a razão, irmãos, para Jesus dizer não se turbe o vosso coração, é porque eles estavam tristes e estavam perplexos com duas coisas que Jesus acabara de dizer nos versículos anteriores. A primeira é que ele deixaria, né? Jesus os deixaria e iria para um lugar onde não poderiam encontrá-lo. E Jesus está se referindo aqui à sua morte, né? A iminente morte que viria logo em seguida. Eles ainda não tinham entendido isso, como eu falei há pouco. Mesmo assim, estavam tristes com a ideia de que Jesus iria deixá-los e eles não seriam capazes de achá-lo. Eles não estavam somente tristes, mas confusos e perplexos. Irmãos, imagine a cena. Imagina que você está numa sala com o Senhor Jesus, pelo qual você andou muito tempo. Você viu milagres, você viu coisas maravilhosas. E então ele chega para você e diz: eu irei partir. É estranho, né? Como você se sentiria? E os discípulos estavam se sentindo assim, confusos e perturbados por conta disso. E eles estavam tristes. E, ao mesmo tempo, como que a sua partida se encaixava com a expectativa de que ele era aquele que traria o tão esperado reino de Deus? Porque lembrem, irmãos, que os judeus eles esperavam a vinda do Messias, prometido em todo o Antigo Testamento. A igreja, os judeus, eles esperavam que o Messias chegasse para os salvar. E agora então o Messias chega, ele aparece e agora ele diz que vai embora, vai deixar a todos. Como assim? Então os discípulos estavam perturbados por conta disso. E a segunda razão pela qual estavam preocupados era a afirmação de que Pedro o negaria pelo menos 3 vezes. Não é difícil de imaginar a agitação nos seus corações, não apenas no de Pedro, mas também nos demais discípulos, a vergonha e o medo por conta disso que Jesus tinha dito. É por isso, irmãos, que Jesus diz logo no início: não se turbe o vosso coração. E daí ele coloca de uma forma positiva isto, né? Ele continua dizendo: credes em Deus, crede também em mim. É o que Jesus fala. E o significado do que Jesus está dizendo aqui, irmãos, aparenta ser este: crer nele. Quer dizer, crer em Deus e nele, Jesus. Isso preveniria os discípulos de estarem preocupados com a expectativa da partida iminente de Jesus e a negação de Pedro. É isso que Jesus está dizendo hoje: crer em mim, para que o seu coração não fique perturbado. E essa é a nossa maior tranquilidade, quando nós vimos Paulo falando, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Ele está dizendo: creia em Deus, creia em Jesus, para que não fiquem preocupados. Eles então deveriam crer nele, assim como creem no Pai, porque Jesus e o Pai são apenas um. Isso quer dizer que, como Deus, Jesus nunca os deixaria sozinhos para sempre,
nem abandonaria Pedro após a sua queda. E esse é o mandamento que ele dá para os discípulos naquele momento. Continuando o texto, irmãos, ele diz: não se turbe o vosso coração, e ele dá duas razões para que não fiquem preocupados. Isso está no verso 2 e verso 3. Leiam, por favor, todos juntos, verso 2 e 3 do capítulo 14. Na verdade, nós vemos três razões para os discípulos terem paz em meio a esse momento de perplexidade. A primeira é que há muitos quartos na casa do Pai. Isso é o que Jesus diz no verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas, há espaço para todos daqueles que creem nele. Segundo é que ele iria para preparar o lugar para eles. No verso 2 ainda ele diz: vou preparar-vos lugar. E então a terceira razão para que não se turbe o vosso coração, ele diz que ele voltaria para eles e estariam juntos com ele para sempre. E nós vemos isso no verso 3: e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora vamos olhar com mais atenção, irmãos, para esta primeira razão. Por que eles não deveriam se preocupar? A razão é que na casa de meu Pai, ou na casa do meu Pai, há muitas moradas. Nesta passagem, são estes dois pontos que precisam de uma maior explicação. Primeiro, o que é a casa do Pai? Segundo, qual é o significado dessas muitas moradas? Jesus está dizendo aqui, irmãos, que depois da sua morte e seguida da sua ressurreição, ele irá para o paraíso, o local onde o Pai está, o local da sua habitação. Jesus chama de casa do Pai, não somente para confortar os discípulos e confortar a todos nós que estamos hoje aqui, com uma metáfora aconchegante, mas talvez em contraste com o templo de Jerusalém, a casa terrena de Deus, da qual os discípulos seriam logo expulsos mais à frente. As muitas moradas na casa do Pai significam, irmãos, simplesmente que há espaço suficiente para eles e para todos aqueles que viessem depois, como nós, que confessam ao Senhor Jesus. Por exemplo, aqueles gregos que queriam ver a Jesus, e todos os outros gentios, os judeus, que creriam depois, e nós, como eu já mencionei. A segunda razão para eles não deixarem seus corações se preocuparem é que Jesus diz que vai preparar um lugar para eles, né? E ele diz então isso: não vou preparar-vos lugar, no verso 2. E no começo do verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, ele também cita novamente isto. É óbvio que o ponto aqui, irmãos, qual é esta preparação? O que Jesus estava indo preparar, né? Preparar um lugar para todos nós. Nós, obviamente, não devemos imaginar que o Senhor Jesus estava construindo casas e mansões para nós no céu. Não é esse o sentido literal, né? Apesar de alguns até usarem este e outros textos para vender um pedaço de terra no céu, né? Então, mas não é esse o ponto aqui. Ele não está sequer melhorando ou reparando o que estava pronto desde a fundação do mundo, porque Deus já tinha criado todas as coisas. Na verdade, ele diz lá no Evangelho de Mateus, para aqueles que serão salvos. Lembram do texto? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus já tinha dito isto. Lá em Hebreus também nós vemos que ele fala em referência ao descanso de Deus, que as suas obras estavam terminadas desde a fundação do mundo. Deus já tinha criado todas as coisas, Deus já tinha feito todas as coisas, e no sétimo dia ele descansou. É isso que nós vemos lá em Gênesis. Então, o que é essa preparação que Jesus está falando? E aqui então, irmãos, eu acredito que ele esteja se referindo à morte e à ressurreição de Cristo.
Esta seria a preparação. Ora, se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós nunca poderíamos voltar a morar na casa do Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está então preparando, e nós vamos ver a última ceia logo em seguida, e ele prepara esse terreno, e ele precisa morrer, e ele precisa ressuscitar, vencendo a morte, para que nós possamos, por meio dele, voltar à casa do Pai. E as moradas então aqui estão prontas, mas nós não estávamos prontos para entrar, porque Jesus precisava morrer e ressuscitar, para que enfim nós pudéssemos voltar a morar com o Pai. Portanto, irmãos, o que se aparenta aqui ser uma causa para a agitação em seus corações era, na verdade, o oposto. Era, na verdade, um motivo de alegria, motivo de esperança, motivo de conforto. A sua partida era necessária para que a nossa entrada na casa do Pai fosse possível. E eis o motivo pelo qual estamos aqui, eis o motivo pelo qual vemos a igreja, eis o motivo pelo qual nós cantamos, pelo qual nós estudamos a palavra de Deus, pelo qual nós adoramos ao Senhor. Foi porque Jesus morreu e Ele ressuscitou, e por conta disso nós podemos voltar à casa do Pai quando chegar o momento certo. E isso é motivo de grande alegria. A terceira razão que Jesus lhes dá para não se preocuparem é esta: depois de ter preparado um quarto para eles, uma morada, Ele voltaria para recebê-los, e eles estariam com Ele para sempre. É isso que diz no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é uma terceira razão para que nós não nos preocupemos, e os discípulos não deveriam. E existem vários pontos nesse texto, irmãos, que poderiam nos chamar a atenção, mas dois me chamam ainda mais a atenção: quando Jesus voltaria para levá-los? E o que ele quer dizer que ficariam juntos para sempre? Se nós olharmos para o primeiro, quando Jesus voltaria, de acordo com o verso 3, tem se dado diferentes interpretações sobre isso. Alguns diriam que Jesus voltaria depois da ressurreição. Alguns dizem que ele voltaria pelo Espírito no dia de Pentecostes, que tem a narrativa lá em Atos, e já estaria conosco nesse dia. Outros diriam que Jesus virá a nós quando morrermos. Enfim, eu entendo que a melhor interpretação é que Jesus está se referindo à sua segunda vinda. É claro que isso não exclui outras possibilidades, porque a ideia de Jesus vir a seus discípulos ocorre várias vezes em João, com todos esses sentidos, mas a ideia da segunda vinda se encaixa muito melhor no contexto de que ele diz aqui: eu voltarei da casa do meu Pai e os levarei comigo, e nós estaremos juntos para sempre. É isso que estamos esperando, não é, irmãos? Nós estamos esperando isso. Jesus vai voltar, nós não sabemos quando, mas Ele virá. E quando Ele vier, todo sofrimento vai ser extinguido, porque nós seremos transformados, teremos o nosso corpo glorificado, estaremos com o Pai, passaremos a morar com Ele. Enquanto Ele não volta, nós temos uma missão nesta terra. Em alguns momentos vai chegar o nosso momento de partir, e isso chama-se morte. Mas a morte para nós, ela é uma alegria, porque partiremos para estar com o Senhor. Obviamente que aqueles que ficam se entristecem, é lógico, porque é uma separação. Mas para aquele que está no Senhor, é morar com o Pai. Em outras palavras, irmão, Jesus estava dizendo: não se turbe o vosso coração, eu morrerei sim,
mas eu viverei novamente, eu irei para o céu, e então eu voltarei de maneira pública e abertamente diante dos olhos de todo mundo, diante dos olhos de todos, para levá-los para ficarem comigo para sempre. E esse é o melhor entendimento deste texto. E nós temos vários outros textos que nós não temos tempo para entrar, mas que colaboram com este entendimento de que Jesus irá voltar. E nós temos isso muito claro em nossa doutrina, em nossa mente. Agora, onde estaria exatamente juntos? Onde exatamente eles estariam juntos para sempre depois da volta de Jesus? Conforme lemos no texto, irmãos, fica muito claro que é a casa do Pai, que Jesus voltaria e iria recebê-los. E é lá que nós temos, seguindo o fluxo do texto, que eles estariam para sempre. E eu fico imaginando aqueles que já partiram próximos de nós no Senhor, já estão lá com o Senhor, morando com Deus para sempre. Lá eles não sofrem de Covid, lá eles não têm choro, lá é só alegria e louvor ao Senhor Deus. Note que Jesus, irmão, diz: eu voltarei e os levarei para mim mesmo. John Piper, os irmãos conhecem bem, ele tem textos maravilhosos, ele tem um sermão muito bom que ele diz, e que ele demonstra que Jesus não está preocupado com um lugar, ele está preocupado com a sua pessoa. Ele está vindo para buscá-los para si mesmo. Então, no fim, o texto é sobre estar com Jesus. Talvez, então, irmãos, a gente não precisa ficar se preocupando onde é exatamente este lugar. É na casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Não importa, é na casa do Pai. Lá nós sabemos que é o melhor lugar para nós estarmos. E aí no verso 2 fica muito claro que a casa do Pai é o céu, o local de habitação de Deus. E agora no verso 3, Jesus parece expandir o significado da casa do Pai para incluir aqui o novo reino, o novo mundo que vai trazer à sua volta, no qual então ele permaneceria para sempre com o seu povo e o paraíso continuaria. A casa do Pai, colocando em outras palavras, parece ser o reino de Deus, ou é o reino de Deus, tanto o paraíso depois da morte, quanto o novo céu e a nova terra, onde estaremos com o Senhor Jesus para sempre. E o que junta esses dois estágios é que Jesus estará lá conosco. A presença do Senhor é essencial no reino, onde quer que consideremos. Então, irmãos, é dessa forma que Jesus conforta o coração dos discípulos, apontando para o reino no qual entraremos depois de morrer e onde viveremos para sempre. Esse é o nosso conforto, irmãos. Quando nós estivermos angustiados, tristes, preocupados, este é o nosso conforto, que nós estaremos com o Senhor Jesus em breve tempo, seja pela passagem da morte, seja porque Jesus voltou, mas nós estaremos com Ele no reino dEle, se assim crermos de todo o nosso coração e confessarmos ao Senhor como nosso Salvador. Agora, qual é o caminho, irmãos? É a terceira divisão. Qual é o caminho para a casa do Pai? Nós vemos isso no verso 4 ao verso 7, quando Jesus explica para eles qual é o caminho para a casa do Pai. Leia, por favor, do verso 4 ao verso 7 do capítulo 14, todos juntos.
no começo do verso 4, Jesus parece que ele assume que os discípulos sabiam do que ele estava falando, isto é, o caminho para onde ele estava indo. Vós sabeis para onde eu vou. E é fácil entender por que Jesus disse isso. Jesus esteve ensinando aos discípulos por 3 anos acerca do reino de Deus. Jesus esteve com eles por 3 anos, ensinando sua unidade com o Pai, a necessidade de se crer nele para ter a vida eterna. Os discípulos viram tantos milagres, tantos acontecimentos, viram o amor de Jesus, a compaixão, e naquele ponto então, irmãos, depois de 3 anos, eles deveriam ter pelo menos uma pista do que Jesus estava dizendo. No entanto, a reação de Tomé, logo em seguida, nos demonstra que os discípulos não estavam bem certos sobre o que Jesus estava dizendo. No verso 5, Tomé, falando pelos outros, ele declara abertamente que eles não sabiam para onde Jesus iria e, portanto, não tinham ideia de como chegar lá. E não devemos, então, irmãos, pensar que Jesus cometeu um erro em sua avaliação, absolutamente no nível do entendimento dos discípulos, mas nós podemos lembrar que os discípulos são consistentemente retratados neste evangelho como tardios no entendimento. Nós vemos várias passagens e frequentemente interpretam mal as palavras de Jesus. O que Jesus provavelmente então queria era provocar o que viria a seguir, quando então ele apresenta a si mesmo como o caminho para a casa do Pai. No verso 6 então, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente, ou não somente ele iria à casa do Pai, o único caminho, ou não somente ele iria à casa do Pai preparar a morada, mas ele próprio era o caminho para lá, o único caminho pelo qual os discípulos poderiam ir para a casa do Pai. E esse é o único caminho que nós podemos ir para a casa do Pai, é Jesus. Mas não somente isso, irmãos, mas por ser um caminho, ele também é a verdade e a vida. E esse é um versículo que nós conhecemos muito bem. A verdade porque ele era a perfeita revelação de Deus, como um mundo caído poderia se achegar a Deus. E a vida porque somente nele o mundo poderia encontrar a vida e a vida eterna. Isso são duas coisas que ocorrem com frequência no Evangelho de João. Então, o Senhor Deus cria o mundo, cria todos nós, o homem cai, Deus expulsa do jardim, e começa então uma história em que Deus diz: crescer e multiplicar, e estamos aqui multiplicados e continuamos nos multiplicando. Contudo, nós ficamos longe da presença do Pai. E Jesus então está dizendo: para voltar na presença do Pai, é por mim, é por meio de mim, é através de mim. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Esse também, irmãos, é o motivo pelo qual ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Ninguém mais fez a mesma coisa. E nós, muitas das vezes, nos deparamos com alguns que dizem, o grande trunfo, né, irmãos, de Jesus é ter vencido a morte. Porque todos aqueles que se dizem Deus, eles morreram e continuam mortos. Jesus é quem venceu a morte, é quem ressuscitou, e até hoje estão tentando achar o corpo de Jesus, mas não vão achar nunca, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Ele daria sua carne por comida e sangue por bebida, e nós lembramos isso todo mês, quando fazemos a ceia. Às vezes mais de uma vez no mês. E essa é a razão para ele ser o caminho, a verdade e a vida. Se os discípulos tivessem realmente entendido quem Jesus era, eles já saberiam
que ele era o caminho para o Pai. E para a casa do meu Pai, como ele diz no verso 7, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a Jesus para conhecer a Deus. É por isso que nós precisamos conhecer os feitos do Senhor para conhecer a Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer a Deus. Não tem outro lugar para conhecermos a Deus, é aqui. E aí então existe aqui obviamente uma repreensão, mesmo que de leve, que eles já deveriam saber até aquele momento, não somente que Jesus era o Messias, mas o Filho de Deus, e que ele também era a perfeita revelação de Deus, e ele era o próprio Deus. Ver Jesus então era o mesmo que ver a Deus. Portanto, irmãos, crer, conhecer e ver Jesus era realmente crer, conhecer e ver a Deus e a sua casa. Jesus é o caminho para lá. A quarta divisão desse texto, nós estamos então caminhando para o fim do entendimento desse texto, é que eles, alegrando-se no Pai, aqui e agora, nós vemos isso nos versos 8 ao verso 11. Leia, por favor, então agora do verso 8 ao verso 11, todos juntos. A sessão aqui começa com um pedido de Filipe no verso 8, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe parece estar pedindo um tipo de visão de Deus aqui, assim como Moisés pediu lá no passado, lá em Êxodo capítulo 33, você pode ler em casa com calma depois. Moisés disse a Deus: por favor, mostra-me a tua glória. E aparentemente então Filipe queria a mesma coisa. Para ele, se Deus simplesmente aparecesse, a questão estaria encerrada. E muitas vezes parece que nós queremos isso, né? Se Deus não aparecer, eu não acredito. Era isso, parece que Filipe queria exatamente isso. E não seria então necessária nenhuma outra explicação. Tudo seria muito claro e seria suficiente para que ele e os discípulos encarassem os problemas, a vergonha e o medo do que viria. Mostra-me, Deus, e eu quero a visão de Deus. No entanto, irmãos, esse pedido de Filipe ele foi provocado, provavelmente, pelo que Jesus disse no verso 7, quando ele diz que vê-lo, ou melhor, quando ele diz que desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde agora, ele provavelmente está se referindo após a sua morte e ressurreição. Filipe diz, quando Jesus afirma, vocês o verão, bem, é disso que falo, vamos lá e nos mostre o Pai, e isto é suficiente. Parece que é isso que Filipe está querendo. E Jesus então responde no verso 9, que o encontro com Deus que Filipe estava pedindo, já estava acontecendo há 3 anos. No verso 9 então ele diz, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como é possível, irmãos, que depois de todo aquele tempo, Filipe e outros ainda não tenham entendido que Jesus era Deus? E que vê-lo era ver Deus. O tempo todo Deus estava lá ao lado deles, eles tocaram, eles falaram, comeram com Deus,
andaram milhas e milhas ao lado dele, e ele pergunta: me mostra Deus. Eu até, quando eu vi isso, eu faço aqui um paralelo a esse entendimento. Muitas vezes nós estamos anos e anos vindo à casa do Senhor, mas você tem certeza de que conhece o Senhor Jesus? Não basta vir à casa de Deus, precisa conhecer ao Senhor, precisa confessá-lo, precisa crer, precisa obedecê-lo. Às vezes nós podemos estar ouvindo, lendo, e parece que não conhecemos a Deus, parece que não lembramos que Jesus está no nosso meio, e Ele está no nosso meio, e Ele se revela a nós por meio da sua palavra, e é por isso que estamos hoje aqui. Aparentemente, Felipe e os demais não tiveram falta de fé em Deus, mas sim falta de compreensão da sua divindade, ou da divindade de Deus, e que Ele era imagem e semelhança do Senhor. E Jesus disse então na primeira parte do verso 10 e do verso 11, né? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E aí, irmãos, tem tantos outros textos que nos ajudam a compreender a Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um. Não são três deuses, é um Deus apenas, que subsiste em três pessoas. Jesus então, irmão, pede a eles, não somente a Filipe, mas a todos, para acreditarem que Ele está no Pai. Porém, não apenas palavras, Jesus queria que eles acreditassem por causa das obras dele, as obras de Deus através dele. Crede ao menos por causa das mesmas obras, do final do verso 11. Sem dúvida alguma, irmãos, Jesus está fazendo referência a todos os sinais, a todos os milagres, e existiam evidências suficientes que Deus estava nele. Neste momento já tinha acontecido, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha multiplicado os pães e peixes, Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha ressuscitado os mortos. Ora, não era possível crer que Deus estava nele, diante de tantas evidências? Agora, é claro que a palavra obras aqui, ela pode incluir mais do que esses sinais. Ela pode também significar os atos de amor que Jesus fez, os atos de misericórdia, todo o ministério, a atitude de Jesus, que somente podem ser explicadas se Deus estivesse nele. Se eles acreditassem, baseado nessas palavras, que Jesus estava dele e Deus nele, eles viriam ou veriam o Pai, aqui e agora, mesmo antes de irem para a sua casa. E este era um conforto para os discípulos. Em último lugar, a última parte deste texto, para nós encerrarmos, é a continuação do ministério de Jesus. E nós vamos ver isso nos versos 12 ao verso 14. Leiam todos juntos, por favor. O objetivo principal desta passagem, irmãos, que nós temos visto, era que Jesus estava tentando acalmar a agitação no coração dos seus discípulos. E ele disse que prepararia um lugar na casa do Pai, na casa do seu Pai, onde há quartos suficientes para eles e para outros.
E ele disse que voltaria para levá-los e estar para sempre com ele. Diz também que poderiam conhecer o Pai e ver o Pai pela fé nele. E agora, ele diz que pela fé nele, eles poderiam continuar o seu ministério, depois que ele fosse para o Pai. Então Jesus está aqui já mostrando aos discípulos que quando ele partisse, eles poderiam e deveriam continuar o seu ministério. Então, de um coração preocupado no presente, para um futuro onde eles continuariam a obra do Mestre. E nós vamos ver toda a narrativa de Atos, que já estudamos tanto com o pastor Heleno aqui, mostrando essa continuação do ministério. E depois todo o Novo Testamento nós vamos ver a continuação do ministério de Jesus, e estamos aqui continuando o ministério de Jesus até que ele venha. Não há dúvidas então, irmãos, qual é a obra de que Jesus está falando aqui. No verso 12 ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Claro que aqui está incluso milagres e sinais também nesta vista. Nós não devemos tentar excluir o sentido por causa de alguma posição teológica quanto aos milagres. Obviamente que muitos têm usado isso de maneira errada, mas Deus pode fazer milagres hoje sim, se Ele quiser. Ao mesmo tempo, nós devemos considerar que os sinais não são só uma parte do todo. A expressão obras, continuar fazendo as suas obras, ela é mais abrangente do que apenas milagres e sinais. Obras também pode incluir aqui, irmãos, como eu mencionei antes, o que Jesus fez. Pregar é fazer a obra do Senhor. Ensinar é fazer a obra do Senhor. Ministrar aos pobres é fazer a obra do Senhor. E claro, se for da vontade dele, também ele, Deus, pode fazer milagres, não nós. Ele, Deus, pode fazer milagres. E tudo isso, irmãos, perceba, seria feito apenas pelos 12, mas não seria feito apenas pelos 12, mas por todos aqueles que creem nele. E é claro, então, que a interpretação mais conhecida e popular dessa passagem é que os cristãos que tenham fé suficiente são capazes de fazer milagres maiores que Jesus fez. E é uma interpretação bastante difundida no nosso meio, especialmente no Brasil, na América Latina, por conta dos pentecostais e neopentecostais que creem desta forma. E muitas das vezes fazem até coisas absurdas, como vender isto, não é? E transformam isso num super show, como se isso fosse cabível. E então, irmãos, para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer aqui, pode ser achada primeiro na razão que ele deu aos seus discípulos e na promessa que ele fez, tendo em vista as suas palavras. Primeiro, a razão que poderia fazer as mesmas obras e obras ainda maiores era que ele iria para o Pai. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. A ida de Jesus para junto do Pai significa a sua exaltação e a inauguração de uma nova era, uma era marcada pelo derramamento do Espírito Santo que ocorreria ali em Atos. Lembrem que Jesus subiu aos céus e ele deixou quem? O Espírito Santo para nos consolar, para habitar em nós. E o Espírito Santo de Deus mora em nós. E então, porque em termos do cumprimento e da sequência histórica e redentiva do Senhor Jesus, os tempos seriam melhores
depois da morte e da ressurreição e exaltação do Senhor Jesus, as obras feitas pelos discípulos após esses eventos também seriam maiores, não necessariamente em número, não necessariamente em extensão e poder, mas primariamente por conta do caráter histórico da salvação. Eles não tinham até aquele momento o entendimento da salvação. E quando Jesus morre e ressuscita, então essas obras do Senhor Jesus se expanderiam por toda a terra, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Um escritor teólogo, Dom Carson, diz no seu comentário sobre essa passagem em João: os sinais teriam um sentido mais claro e alcançariam um sentido total. Tudo agora seria feito com vista na morte e ressurreição de Cristo. É por isso que seriam maiores. Porque agora, irmãos, nós teríamos a clareza de que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele é o Messias prometido por Deus. Agora a promessa que Ele fez fazia sentido. Ele disse que responderia às suas orações em seu nome. Tudo o que pedisse para a glória do Pai. Por isso que no verso 13 ele diz: e tudo quando pedires em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É por isso que nós cremos tanto, irmãos, no Senhor. A promessa aqui não é, obviamente, um cheque em branco, no sentido de que tudo que nós quisermos Ele vai nos dar. Obviamente não. Mas ela foi dada no contexto de outra promessa, que é de fazer as obras do Senhor Jesus. O que ele quer dizer aqui então é que no processo de fazer essas obras, ele estaria pronto para responder nossas orações, de ser como ele, de ter poder para fazer as suas obras, de ministrar às pessoas, de anunciar o Evangelho, de ter compaixão para com as pessoas. Esse é o sentido. Não é que nós vamos pedir um carro e Ele vai nos dar. Nós sabemos que Ele pode até nos dar, mas é no sentido de fazer a sua obra. Agora, se você está pedindo um carro, porque esse carro é para usar na sua obra, Deus pode entender que isso é necessário, então Ele providencia. É neste sentido. Então, quando colocamos, irmãos, essas coisas juntas, o que temos é isso: Jesus continuaria a fazer a sua obra, depois de voltar ao Pai para ser glorificado, e Ele usaria os seus discípulos para continuar as suas obras. O que Ele fez depois então da sua morte, da sua ressurreição, é considerado lá em Atos como o começo de suas obras. Começo de suas obras. Qual o impacto, irmãos, desse texto a respeito para os nossos dias atuais? Eu acredito que esse texto nos ajuda, nos ensina a admitir que Deus ainda opera milagres hoje. Em respostas às orações do seu povo, Ele pode fazer isto. Nós devemos crer nisso. Mas Ele também nos ensina que sinais não devem ser a nossa principal preocupação de forma alguma. Felipe queria ter uma visão imediata de Deus e Jesus respondeu: eu sou. Olhe para mim, que eu sou o próprio Deus. O próprio Deus. Nós também temos que ter entendimento, irmãos, se ainda não está claro para todos nós, de que absolutamente nos dá uma resposta para todos aqueles que se perguntam se há salvação fora de Jesus. E está muito claro que não há. Não há salvação fora do conhecimento de Deus, fora do conhecimento de Cristo e da fé nele. A casa do Pai
é só para aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Todos aqueles que creem, a casa do Pai é para você. Algumas pessoas que não creem, estas não estarão lá. E finalmente, o impacto desse texto para nós. Como você sabe que tem a chave para um dos quartos na casa do Pai? Você tem certeza que você tem um quarto da casa do Pai? Todos aqueles que estão aqui estão certos de que tem um quarto na casa do Pai? Como você sabe que tem essa chave lá? E existe somente uma resposta, segundo esse texto. Você deve se perguntar num autoexame: eu vejo as obras que Jesus fez em mim? Jesus está hoje trabalhando através de mim e respondendo às minhas orações? Eu vejo em mim as obras do Espírito, como, por exemplo, amor e compaixão pelos outros? Eu tenho um desejo de viver para a glória de Deus como Jesus viveu? Essa é a única forma de nos assegurarmos de que sim, eu conheço o caminho, a verdade e a vida. E dentre aqueles vários quartos do Pai, existe um para mim e para você. Então sonde o seu coração, se Jesus, se as obras do Senhor está de fato em você. E aí sim, se o Espírito Santo se move em você, sim, há um quarto preparado para você e para mim, na casa do Pai. Que o Senhor Deus nos abençoe nesta noite, que todos nós possamos refletir e termos a certeza de que há um quarto preparado. Jesus, ele foi preparar esse quarto para nós, na casa do Pai, e ele vai voltar a qualquer momento, ou ele vai nos chamar para estarmos com ele a qualquer momento. Pastor Heleno. Pastor Heleno vai orar, encerrando e também impetrando a bênção, e logo em seguida tem alguns avisos, né, pastor? Vamos orar. Soberano Deus, eu sei que o Senhor, por sua misericórdia, nos trouxe hoje, esta noite aqui, porque precisávamos ouvir o que acabamos de ouvir. Te agradecemos pela mensagem, e que Jesus estava ali consolando o coração desesperado dos seus discípulos, como Ele também está hoje à noite consolando-nos também, no meio dessa pandemia, mas estamos olhando para Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Ele está muito acima desses problemas que estão acontecendo no mundo. Obrigado pela forma que o Senhor usou teu servo presbítero, e continua usando, não somente ele, mas os presbíteros, todos os filhos teus aqui presentes, com gratidão. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que as consolações, que o poder do seu divino Espírito esteja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus em todo o planeta Terra, hoje e sempre.
Faça um minuto só de falando com Jesus Cristo, que está aí bem perto de você. Fale com Ele por um segundo, um minuto.